Boa tarde, The Doors. Boa tarde, nossos convidados, nossos clientes, nossos amigos, todos aqueles que conseguiram receber o privilégio, de ter o privilégio de receber aí nosso link para poder acessar. Todos aqueles, sempre lembrando, todos aqueles que se inscreveram aqui no canal e ativaram o sininho também estão participando hoje. Bem-vindos a mais uma live da DOR Consultoria. Hoje, novamente, com um tema, em cima do nosso tema máximo, que é a saúde mental. Vamos trazer um convidado aqui muito especial para falar com vocês, alguém de ampla experiência, né, que vai conversar, tirar dúvidas, né, falar com o chat. Não esqueçam de participar no chat. Queria lembrar aqui, fazer um agradecimento também a todos os meios digitais que têm aí estão dando ótimos feedbacks sobre as nossas lives, tá? As mídias, as notícias, os comentários, os encaminhamentos que a gente vê que as nossas lives estão recebendo aí via plataformas digitais. E não deixe de compartilhar, ainda dá tempo, compartilhe no grupo dos amigos, né, o link aí do YouTube para a gente falar para o máximo possível de gente, né, quanto mais melhor, né, não tem como a gente não aproveitar esse tempo. Bem, inscreva-se no canal, ativem o sininho. Hoje falaremos sobre diversos temas. Os temas envolvem muita questão do autoconhecimento, né? Ferramentas para promover o autoconhecimento. Falaremos sobre questões que envolvem vulnerabilidades, emoções, o medo. O que será, hein? O medo. E ninguém melhor para falar sobre esses assuntos, ninguém melhor para se apresentar, inclusive. Eu vou chamar aqui a tela, meu querido amigo Renato Spomberg. Renato, vou te botar aqui na telinha comigo. Boa tarde, Renato. Tudo bom? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aos Doors que estão aqui, a todo mundo que está, enfim, junto aí da gente nesse momento. A gente vai falar hoje sobre essa questão da ansiedade, do medo, que vai criando nas nossas vidas uma grande qualidade destrutiva nas nossas Perfeito. relações. Eu sou psicólogo clínico empresarial, claro, para quem não me conhece, eu já atuo no mercado há 28 anos, o meu foco é em empresa e eu também tenho o meu consultório, então o atendimento clínico é muito importante. A gente vai diferenciar aqui o que são os medos verdadeiros, aqueles medos que são instintuais, que é o medo da sobrevivência, e os medos que são aqueles medos, os psicológicos. A gente vai entender um pouquinho o que é ansiedade de fato. E eu vou falar também, ao longo dessa nossa conversa, desse nosso encontro, né, que eu gosto de chamar, para que a gente entenda a nossa vulnerabilidade. Como nós somos vulneráveis, e a gente está aprendendo isso agora, com essa pandemia do coronavírus. Então, assim, eu quero que todos, assim, possam aproveitar o máximo possível. O nosso sentimento aqui da Rede DOR e nosso é de acolher a todos vocês, para que cada um possa se sentir melhor aqui do que quando entrou. Ou seja, Renato, perfeito. a gente quer muito que vocês participem e que vocês sejam acolhidos. Renato, já temos 120 pessoas na sala, é o nosso crescimento recorde, hein? Eu estou aqui todas as lives moderando, temos aí 5 minutos já com mais de 100 pessoas na sala, então vamos aproveitar, eu acho que você já fez um belo resumo de todos os assuntos que a gente vai tratar hoje, e eu sei que você preparou uma surpresa para a gente, né? Conta aí como é que Isso. funciona, vamos lá. Bom, o que a gente vai fazer agora, todo mundo que está me assistindo, está assistindo a gente, eu vou pedir um favor, que a gente vai, nesse momento, fechar os olhos um pouquinho e vai respirar. Mas eu vou fazer um barulhinho com o sininho, que eu vou tocar 3 vezes. Durante esse período, eu vou falando algumas coisas. Quando terminar, eu vou tocar esse sininho novamente. Então, a única coisa que vocês vão precisar fazer nesse momento é fechar os olhos e respirar. Então, eu convido a todos vocês para a gente fechar os olhos nesse momento, aonde você estiver, dar uma alinhada na coluna e vamos respirar um pouquinho. Então, vamos fechar os nossos olhos, dar uma alinhada na coluna, vamos prestar atenção à nossa respiração. Inspire e expire bem tranquilamente, observando e prestando atenção ao fluxo da sua respiração. Apenas observe o ar entrando
e o ar saindo. Se o seu pensamento fugir, traga ele de volta para onde você está e para a sua respiração. Apenas observe o fluxo da sua respiração. Inspire e expire bem tranquilamente, no seu ritmo. E vamos fazer um pouquinho de silêncio. A gente lentamente pode abrindo os olhos e voltando aqui à nossa consciência. Então, vamos lá. A gente fez uma pequena vivência breve. Eu imagino que muitas pessoas conseguiram ficar em silêncio e uma parte das pessoas não conseguiram ficar em silêncio. Tá certo? Você que não conseguiu ficar em silêncio, vamos começar a entender que o nome disso é ansiedade. Ah, Renato, como assim ansiedade? Ansiedade está muito forte e baseado quando nós não estamos com a nossa atenção no presente. Então, por exemplo, se eu estou de olho fechado, está passando muitos pensamentos pela minha cabeça, que deve ter passado pela cabeça de vocês. Isso quer dizer que vocês não estão nesse exato momento com vocês. Vocês estão em algum lugar que eu não sei onde é, mas não é aqui comigo nesse momento. Então, a gente já começa a entender que a ansiedade, ela se caracteriza quando a gente está pensando num futuro próximo ou longe mesmo. Mas o fato é que a ansiedade é algo que nos tira da presença. E nos tirando da presença, nos faz sofrer. Porque vocês imaginam, alguém aqui se preocupa com o que vai fazer daqui a pouco em coisas boas? Normalmente não, são compromissos, são coisas, obrigações que a gente tem que fazer, ou a gente está pensando em problemas. Ninguém aqui pensou em problemas, né? Eu imagino que não. Mas se você pensou em problemas, o que eu quero dizer para você é, talvez você esteja um pouco ansioso ou ansiosa. O que é importante nesse momento é que eu tome consciência do que eu estou pensando, aonde está o meu pensamento. Sabe por quê? A gente não tem controle nenhum do nosso pensamento. Zero. Eu não consigo controlar o que eu estou pensando. Vocês querem ver? Se eu falar para cada um de vocês agora, não pensem num monte de macacos, de chimpanzés pulando de árvore em árvore. Não pensem. Isso é proibido. Pequei. Tá. Então, a gente percebe o seguinte, vamos lá, para dar uma relaxada. A gente não tem controle sobre o pensamento. A gente só pode ter consciência do que estamos pensando e do que estamos sentindo. Renato, então, é quase um exercício, então, a meditação, né? É um exercício. Na verdade, a prática da meditação tem como objetivo, e é um exercício, treinar a que a mente fique no presente. É um treinamento, sim, é um exercício. Bem legal. Achei bem legal essa questão de você trazer para a consciência aquele pensamento que descontroladamente invadiu a sua mente enquanto você estava prestando atenção na respiração. É um sinal aquilo ali, né? E você falou a palavra certa. O pensamento invade a nossa mente. Perfeito. Se a gente acha que pode pensar positivo, que a gente pode pensar negativo, a gente está muito enganado. O pensamento vem e vai, é uma grande invasão. O que a gente faz? A gente toma consciência dos pensamentos e com a prática da meditação ou de um relaxamento, você diminui as suas ondas cerebrais e você começa, então, a ter mais consciência do que você está pensando e do que você está sentindo. Então, se eu perguntar assim agora para vocês, eu queria que vocês me respondessem aqui no chat, qual é a emoção que está por base da ansiedade? É uma pergunta para cada um de vocês. Gente, vamos participar, hein? Vamos participar. Qual é a emoção
que cada um acha que está como base na questão da ansiedade? Primeiro que respondeu, puxa aqui para a tela. Alguém chuta aí qual é a emoção que está por base da ansiedade? Tá bom. Opa, olha, tem um monte de gente aqui. Ó, tivemos aqui medo do futuro, a Rosana, que Pronto. trabalha com a gente, ela dá soluções, ó, mais medo, angústia, medo, frio na barriga. Mas o medo foi o que Boa. prevaleceu, viu, Renato? O medo é o que mais prevaleceu aqui. O pessoal aqui é fera, né? É isso. O medo é a emoção que está por base da ansiedade. Então, sempre que você fica ansioso, sempre, você está com medo ou inseguro em relação a alguma coisa. Sempre. Então, assim, a ansiedade leva a gente para o futuro, mas sempre com uma perspectiva de que alguma coisa vai dar errada, de alguma coisa negativa, né, de alguma coisa que não vai dar certo. A gente está sempre ansioso com alguma coisa que a gente deixou de fazer, que a gente tem que fazer. É como se a gente tivesse uma sensação de dívida com o mundo. Eu estou devendo isso, eu estou devendo aquilo. E aí o que vai acontecendo? Essa quantidade de pensamentos, de preocupações que fica na nossa mente, vai nos cansando excessivamente. A Perfeito. gente não fica cansado porque trabalha muito ou porque tem muita coisa para fazer. Não. A gente fica cansado porque a gente pensa em muita bobagem, coisas desnecessárias. Eu acho que esse evento do coronavírus está trazendo algumas pessoas a uma reflexão um pouquinho mais profunda, né? Eu estou escutando as pessoas falarem sobre mais empatia, sobre mais solidariedade, sobre coisas que não eram muito faladas. Então, Verdade. é isso, né? As pessoas estão mais em casa, estão mais com a sua família. E é engraçado, uma experiência grande que eu tenho, né, no mundo corporativo, quando eu pergunto para as pessoas assim, quais são as duas coisas mais importantes na sua vida? As duas respostas, saúde e família, certo? Certo, saúde e família. Nesse momento, a gente está podendo cuidar da nossa saúde, especificamente saúde mental, mas a gente hoje tem que se higienizar, tem que cuidar de toda a parte que a gente já sabe, e a gente também está com a nossa família. E aí, se eu perguntar para cada um de vocês assim, está sendo prazeroso estar com a família de vocês? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente está tendo uma oportunidade de ficar sozinho, de conviver com a nossa família. Esse é um momento assim, especial da gente se aproximar das pessoas da nossa família, da gente ver realmente se a gente conhece as pessoas, da gente poder ter uma ligação, de dialogar mais. Ou a gente acha que dialoga com a família no dia a dia. Não, 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 não. A gente costuma falar só das coisas corriqueiras, dos problemas e das preocupações. Não dá muita profundidade, né, Renato? Oi? Não dá muita profundidade ao tema, como se fosse uma meio que obrigação, né? E agora a gente tem um espaço maior, né? É a questão da obrigação. A ansiedade vai gerando na gente uma série de obrigações mentais, em que a gente tem que falar com a família, que a gente tem que fazer isso, mas a questão é onde está a nossa vontade. Perfeito. Realmente estou interessado na pessoa da minha família, não é se ela está bem fisicamente, se ela está se alimentando, se ela não foi assaltada, não. Se a vida dela está boa. Será que a gente está interessado se o nosso marido, a nossa mulher, o nosso pai, o nosso filho, se eles estão bem de verdade, ou a gente só quer saber as coisas normais, entre aspas? Porque uma coisa que vai acontecer, e ninguém se iluda, é que essa normalidade que a gente vivia até antes do coronavírus, ela vai mudar. O que era normal vai deixar de ser normal. A gente vai passar a viver uma nova normalidade. E sabe por quê? Porque nós estamos entrando em contato com as nossas vulnerabilidades a partir desse momento. A gente tem muito medo de falar das nossas vulnerabilidades, porque a gente aprendeu que vulnerabilidade é uma coisa que está ligada à fraqueza. A fraqueza, exato. E, assim, só para ficar claro para todo mundo, a vulnerabilidade vem do latim, da palavra vulnus,
É muito legal. Vulnus, que quer dizer a possibilidade de uma pessoa ferida morrer. Isso é vulnerabilidade. Então, nós, e eu, claro, me incluo nisso perfeitamente, porque eu estou vivendo exatamente a mesma coisa que todo mundo está vivendo, a gente está vivendo um momento de muita vulnerabilidade. E eu queria falar para vocês que nós temos 4 tipos de vulnerabilidade. São 4. E eu queria falar sobre elas para a gente entender que se nós conseguirmos nos conectarmos às nossas vulnerabilidades, a gente consegue se conectar à vulnerabilidade do outro e a gente consegue se aproximar. Tem empatia, né, Ana? Empatia. Quando a gente está muito ansioso ou ansiosa, o que a gente faz? A gente se afasta das pessoas. Porque a ansiedade, um dos sintomas da ansiedade é nos afastar das pessoas. Porque eu estou excessivamente preocupado com os meus problemas. Renato, Então, antes da gente entrar nas 4 questões da vulnerabilidade, queria que você parasse rapidinho, só para explicar aqui para a Amanda, para a gente não sair do tema, já que ela está falando sobre o exercício que você fez, né, ela pergunta para a gente aqui, ó, essa técnica de respiração pode ser feita todos os dias? Quando fazê-la? Né, em um momento de ansiedade, angústia, por exemplo, escolher um horário, tipo às noites. Como é que você pode ajudar a Amanda aí, Renato? Amanda, super obrigado pela pergunta. A gente não precisa esperar ficar ansioso ou angustiado. Eu vou recomendar de cara para vocês, para todo mundo que está assistindo, fazer 5 minutos de manhã, 5 minutos à noite. Independente do seu estado, porque como o Guilherme falou, o doutor Guilherme falou, é um treino. Quanto mais você treinar, usar essa técnica da respiração, da pausa ou da meditação, você vai criando um hábito de ficar em silêncio, mas não é ficar em silêncio, é ficar com mais paz dentro de você. Só para entender, eu gosto do significado de palavra. A gente vive muito impaciente hoje em dia, né? O significado da ciência é a ciência da paz. Então, quando eu estou em paz por dentro, é porque eu estou calmo, eu estou tranquilo. Mas na maioria das vezes, a nossa ansiedade gera uma enorme agitação mental, que é a impaciência, que é a falta de foco. Então, quanto mais eu puder praticar esse exercício da respiração, e a dica é clara, 2 vezes por dia, 5 minutos, não precisa passar, bota o despertador aí do celular, fecha o olho, foca na respiração. Você pode pensar num lugar de natureza que te acalme, nenhum problema. Mas só isso, respiração e natureza, sem muita técnica, não precisa. Você pode fazer sentado ou mesmo deitado. Te ajuda, inclusive, no sono, tá? Verdade, gente. Renato, eu queria aproveitar, agradecer aí a participação da Amanda, né, e reforçar um pouco a questão, né, de que tudo que é bom, toda boa prática que a gente traz aqui, gente, ela exige uma construção para um novo hábito. Então é sempre bom lembrar, né, vamos nos esforçar, vamos fazer como se fosse uma certa obrigação no início, até você começar a entender os benefícios, seu cérebro entender os benefícios que essa pausa tem, né, essa pausa tem para a sua tranquilidade, para a sua ansiedade, para o seu bem-estar. Então, no início, a gente tem que fazer assim, eu vou fazer, eu vou fazer. Você faz, e uma hora você vai sentir falta de não fazer. Inverte o jogo, né, Renato? Exatamente isso. E uma das coisas que falaram, que o pessoal falou aqui, é sobre a questão do medo, né? Isso. Que é uma emoção que está muito premente em função dessa questão aí do coronavírus. Mas vamos entender uma coisa, esse medo que eu tinha falado no início, ele não é um medo objetivo, ele é um medo subjetivo. Subjetivo. Quer dizer, a Amanda falou a questão do medo do futuro. O futuro é uma dimensão, é um lugar que não existe, como o passado também não existe. Na verdade, o único momento que existe é o que a gente está fazendo aqui agora. Não existe outro momento a não ser o presente. Então, Perfeito. está preocupado com alguma coisa lá na frente, é simples, você está saindo daqui, desse local, você está indo para algum lugar lá no futuro e que te remete a um sofrimento. E aí eu já falo para vocês de cara,
a gente não escolhe os fatos e as circunstâncias da nossa vida, nós não escolhemos. Não escolhemos mesmo, mas a gente escolhe como a gente vai se relacionar com tudo que acontece na nossa vida. Todos os fatos, todos os acontecimentos com as pessoas. E essa responsabilidade é nossa, de como eu me relaciono. Então, se eu estou muito preocupado, muito ansioso, eu vou tender a brigar com muitas pessoas, porque eu vou estar agitado, eu não vou ouvir as pessoas, eu não vou ter paciência de escutar, que é um tema que eu vou falar um pouquinho lá na frente, tá? Sobre escuta. Eu vou voltar à história das vulnerabilidades, que é muito importante dentro desse contexto. Nós temos 4 tipos de vulnerabilidade, são 4 dimensões da vulnerabilidade. Repetindo o que eu falei, a palavra vulnerabilidade vem do latim vulnus, que quer dizer a pessoa ferida com possibilidades de morrer. E é isso que a gente está vivendo nesse momento. E quais são essas 4 dimensões? A primeira dimensão é a física. Então, a gente está vulnerável a doenças físicas e a questão de ordem financeira, que é uma coisa que tem a ver com a questão de sobrevivência. Essa é a primeira vulnerabilidade que a gente vive, que é a parte física. Doença, morrer ou sobrevivência. A segunda vulnerabilidade é a vulnerabilidade mental, que está relacionado aos pensamentos e aos sentimentos. Isso quer dizer o seguinte: a gente pode tratar e ser tratado como um objeto ou como um sujeito. Se eu trato os outros como objeto, eu vou usá-los a meu benefício, como eu quiser. Então, eu estou usando essas pessoas. Se eu trato essas pessoas como sujeito, eu trato elas como respeito, sabendo que tem alguém ali por trás. Então, a minha vulnerabilidade mental é aquela quando, por exemplo, alguém me trata mal, eu sou humilhado, por exemplo, das empresas, isso às vezes é muito comum, e naquele momento eu me sinto como? Totalmente rejeitado e humilhado. E aí, nesse momento, eu estou entrando em contato com uma vulnerabilidade emocional que tem a ver com a questão do abandono, da rejeição. Eu me sinto abandonado, eu me sinto rejeitado, e eu vou ter que lidar com isso. Então, esse é o segundo, essa é a nossa segunda vulnerabilidade. A primeira foi a física, a segunda é a emocional, dos pensamentos, a terceira é a social dos vínculos, que é o que a gente está vivendo forte agora. Nós não podemos nos relacionar. Nós estamos, entre aspas, abandonados um dos outros, né? E é engraçado isso, porque quando a gente estava muito junto, antes do coronavírus, a gente estava com as pessoas e falando no celular, né? Você via grupo de pessoas, né? Principalmente a galera mais nova, juntas e no celular. Agora, está todo mundo separado e louco no celular para voltar a se encontrar. Então, a gente está vivendo uma vulnerabilidade forte social, de vínculos. A gente não pode passar aniversário com ninguém da nossa família, a gente não pode dar um abraço. Então, assim, a gente está vulnerável. A vulnerabilidade implica em que eu não tenho nada para fazer a não ser entrar em contato com a minha vulnerabilidade. Ou seja, você falar isso, Renato, que algumas pessoas têm comentado aqui exatamente esse contexto de entrar em contato, né, com a nossa vulnerabilidade, né? O primeiro aqui foi o Daniel, né, ali da Dor Por e Bem, perguntando: aceitar a própria vulnerabilidade pode nos tornar mais fortes? Eu acho que é interessante a gente falar o aceitar, né? Acho que essa palavra é bom para a gente discutir um pouquinho, né? Daniel, cara, essa pergunta é maravilhosa. Vulnerabilidade e coragem são palavras associadas. Coragem depende da vulnerabilidade. Então, a resposta é sim. Na medida em que nós aceitamos a nossa vulnerabilidade, esse é o momento da gente ultrapassar e transcender essa vulnerabilidade. Mas eu preciso aceitar ela. Eu Lindo, preciso né? Isso mesmo. ser. E aí a gente tem um problema, porque a gente aprendeu na nossa cultura que a vulnerabilidade, que a emoção, que o medo é uma coisa que a gente deve evitar, Exato. porque não é muito construtivo. É mentira. Eu estou afirmando para vocês,
que é mentira eu não reconhecer a minha vulnerabilidade. Quanto Só mais... Xará aqui, Renato. Só Xará pergunta exatamente isso. Ó. Falar com as pessoas sobre nossas angústias, isso alivia ou nos expõe demais? Só fala de bom, quem se reconhece, né? Mas só fala quem se reconhece. Não, tudo bem, olha só, mas você vai falar, Renata, você só vai falar com pessoas da tua confiança. Exatamente. Voltar contra você. Então, a tua pergunta é: reconhecer a vulnerabilidade, sim, sempre falar dela, sim, sempre, para pessoas da sua confiança. Porque é muito comum, por exemplo, eu digo assim para alguém, Renata, puxa vida, eu vou encontrar uma namorada nova, eu tô tão tenso, né? Eu tô me sentindo um garoto. Aí a pessoa chega, pô, tu é um velho, você é um acabado, você não está se olhando. A pessoa, em vez de te escutar, ela te joga mais para baixo. Então, Renata, e para quem está ouvindo, cuidado para quem você fala. A vulnerabilidade te expõe, mas você só deve se expor para as pessoas que você confia. Se você faz uma terapia, para o teu terapeuta, para um amigo forte, algum colega de trabalho que você saiba que vai te escutar. Porque quando você fala de vulnerabilidade, Renata, o outro está sendo tocado pela vulnerabilidade dele. E se ele não tiver essa capacidade, ele vai acabar te atacando. Exato, falando da dele, né? Ele não reconhece a vulnerabilidade dele. Então, qual é o mecanismo que a gente aprendeu a usar quando a gente entra em contato com a vulnerabilidade? A gente tem duas escolhas. Ou a gente vai acabar acusando e criticando o outro, ou eu, de fato, vou entrar em contato com a minha vulnerabilidade, com os meus medos, com as minhas tristezas, eu estou sem chão, eu consigo falar com alguém e eu saio disso extremamente fortalecido. Então, assim, muito importante falar da vulnerabilidade, mas antes de falar, reconhecer e, de alguma forma, poder entender que se você falar para alguém que não lide bem com a própria sua vulnerabilidade, a dela, ela vai te atacar. Ela não vai entender o que você está falando. Renato, eu entendo que algumas pessoas têm dificuldade, obviamente, não é tão simples, né? A gente entrar em contato com a nossa vulnerabilidade, aceitar a nossa vulnerabilidade e, em cima disso, buscar estratégias, né, para se reerguer, para se tornar mais forte. E o Lipe trouxe aqui uma questão. Você falou muito sobre a questão de a gente estar se sentindo abandonado e tal, e ele fez um paradoxo, né? Nesse novo momento, estamos aprendendo muito a entender melhor e se preocupar com as pessoas. No entanto, nos sentimos às vezes solitários, inclusive nos levando a perder o sono. Algo a fazer? Eu acho que é uma experiência dele. Ao mesmo tempo que a gente está, né, se doando mais para as pessoas, a gente também está sofrendo com toda essa questão, né? E às vezes esse desequilíbrio pode dar essa ansiedade que obviamente está sendo criada, que não está deixando ele dormir, né? E outras pessoas comentaram aqui também que estão com insônia exatamente por essa questão da ansiedade. Cara, pergunta super profunda. Vai mantê-la aqui, ó. Obrigado, Lipe. Primeiro, a falta de sono, muitas pessoas estão com realmente dificuldade de sono, e o que eu já recomendei no início, no final do dia, antes de dormir, 5 a 10 minutos, faz a sua meditação, bota uma música tranquila e respira, e presta atenção na tua respiração. Agora, a preocupação, Olipe, não serve para nada, tá? A única pessoa que nós podemos cuidar de verdade é da gente, é de cada um de nós, tá? Não adianta me preocupar com os outros, tá? Eu só consigo cuidar de alguém se eu cuidar de mim. E tem uma definição de cuidado que é muito legal. Cuidar de si é muito legal isso. É eu encontrar as minhas vulnerabilidades e coragem para seguir em frente. Isso é verdadeiro cuidado. E em relação aos outros, é a mesma coisa. Eu só posso cuidar das outras pessoas, primeiro, se elas quiserem ser cuidadas. Porque, às vezes, a gente quer ajudar as pessoas, mas elas não querem. E a gente tem que respeitar isso. E tem a ver com um pouco de impotência nossa, porque a gente acha que tem que fazer alguma coisa pelo outro. Não tem que. Você só precisa fazer algo por você. O outro você só consegue cuidar se ele quiser ser cuidado. Então, a primeira coisa importante,
você não precisa se encaixar em nenhum lugar. Você precisa achar, Lipe, o seu lugar. E você poder se acalmar. Porque, no final das contas, se a gente olhar para a nossa vida nesse momento, a gente está passando por uma enorme pandemia. Mas há um mês atrás, se você olhasse para a tua vida, você podia falar assim, poxa, está tudo bem na minha vida, graças a Deus, e sentir gratidão. Se você consegue sentir gratidão e alegria por 2 minutos, está maravilhoso. Mas nem antes da pandemia a gente conseguia. Você sabe por quê? Vem um lado nosso e fala, não, mas está faltando isso. Não, mas está faltando aquilo. Então, vamos lá. O grande responsável pela nossa falta de sono somos nós. Não é a pandemia. Porque antes da pandemia, muitas pessoas já não conseguiam dormir. É claro que eu não sei se é o teu caso. De qualquer maneira, a falta de sono está ligado à dificuldade que a gente tem de se desconectar dos pensamentos negativos. Renato, como é que a gente faz para se desconectar dos pensamentos positivos, negativos? Trazendo a mente para o presente. O que eu faço agora? Eu vou dar um exemplo meu, que é muito legal. Eu, quando eu era adolescente, eu sempre gostei muito de rock and roll, né? Rock progressivo, não rock pesado. Eu, de muito tempo para cá, deixei de escutar. Nesse período da pandemia, eu tinha gravado, né, no meu Spotify muitas músicas de rock lá dos anos 70, 80. Eu comecei a escutar tudo de novo. O prazer que me deu foi muito legal. Então, assim, você buscar, cada um buscar coisas que te deem um pouquinho de prazer, um pouco, e ir treinando isso. A falta de sono tem a ver com o nosso estado de ansiedade, que está por base o quê? O medo. Então, quando você não consegue dormir, pergunta de que você está com medo. E pensa assim, cara, mas nesse momento está tudo bem na minha vida? Procura falar para você, está tudo bem, eu estou na minha casa, eu estou na minha cama, amanhã é outro dia. É um exercício constante de estar com a mente no presente. Renato, durante aquela prática que a gente fez, você falou, né, que a gente foca aqui na respiração, no ar entrando, no ar saindo, e o nosso pensamento pode ser invadido por outros. Esse aí seria, provavelmente, aquilo que nos está se tornando ansiosos, né? Está deixando ansioso naquele momento. Seria um dos medos, digamos assim, poderia vir invadindo a sua mente naquele momento da respiração, seria isso? Certamente, porque Legal. Os pensamentos, todo pensamento que você tem de medo, de preocupação, tem a ver com a sua história de vida. É importante você entender isso. Não vem do nada, né? Vem de algo que ou você, ou seus pais, ou seus avós te ensinaram ou te passaram determinados tipos de medo. Uma coisa que eu escuto muito falar, que as pessoas falam assim, hoje eu tive uma reunião com os empresários, né? Eles falaram assim, eu tenho medo porque esse vírus é desconhecido. Mas a gente não tem medo do que é desconhecido. A gente tem medo do conhecido que faz a gente sofrer. Porque qual é o medo que o coronavírus dá? É de eu pegar uma doença e morrer, ou de eu não ter dinheiro para pagar minhas contas. Isso é conhecido, não tem nada de desconhecido. E a gente já conhece bem essa historinha. E já não teve questões financeiras para resolver, questões de saúde para resolver, todos nós. Então, o que a gente vê é uma repetição, só que de uma maneira nova, totalmente nova. Porque é algo que afetou o mundo inteiro, mas lembra, os medos que nós temos têm a ver com a nossa história. Nós não temos medo de nada desconhecido. Você não pode ter medo de algo que você não conhece. Mas é comum as pessoas falarem isso. Só que não é verdade. Renato, eu vou trazer a pergunta de um grande amigo aí nosso, né, que fez uma perguntinha aqui atrás. O tema acho que é relevante. Em que momento a vulnerabilidade pode levar à depressão? Nosso amigo Luiz. Grande Luiz, uma pergunta profunda, hein, Luiz? Te pegou, viu? Te pegou. Não me pegou, não. Uma pergunta muito profunda. E é simples a resposta. É quando ela Maravilha. não é... Cara, Luiz, a tua pergunta é espetacular. A vulnerabilidade pode levar à depressão no momento em que ela não é cuidada. Ou seja, você se sente abandonado, você se sente com medo, mas você pega isso e transforma em raiva, em agitação, em ficar criticando, julgando o outro,
porque você pega a tua vulnerabilidade e transforma em algo destrutivo. Nesse momento, Luiz, se você não cuida da sua vulnerabilidade, e quando eu falo em cuidar, é olhar para si, sair desse lugar da solidão e dizer, caramba, eu estou sentindo muito medo, eu estou fragilizado, eu quero conversar com alguém. Conversa com a tua mulher, conversa com teu marido, conversa com teu filho, conversa com teu pai, com a tua mãe, pessoas da sua confiança, porque quando você coloca isso na mesa, você vai se sentir muito mais leve. E a outra coisa, o outro vai ficar emocionado, porque o que vincula as pessoas é emoção, ou é um sorriso, ou é um choro. Essas são as emoções mais fortes que unem as pessoas. E por que a gente tem tanto medo de chorar se a gente não tem medo de sorrir? As pessoas, quando choram em público, né, elas pedem desculpas. É um negócio surreal, mas quando você sorria, você não pede desculpas, porque o sorrir é aceitável. O chorar, aquela pessoa está com algum problema, eu vou me afastar dela. Não, a pessoa que está vulnerável é aquela pessoa que mais tem chance de crescer e te ajudar a crescer. Então, a vulnerabilidade nos aproxima da coragem. O quarto nível de vulnerabilidade que eu não falei, é só para concluir, tá, o Guilherme? Para não ficar perdido. Eu até te falar, porque você foi entrando, a gente foi puxando perguntas e acabou, realmente faltou o quarto nível. Não, mas eu vou trazer de novo. Eu falei 3 níveis de vulnerabilidade. O corpo, a parte da mental, pensamento e emoção. O terceiro, social e vínculos. E o quarto, é interessante, que dentro dos 4 pilares da Unesco, o quarto pilar, é o pilar da espiritualidade, o que eles chamam de ser. Nós esquecemos, nós estamos redespertando, ou despertando, talvez, para a questão da humanidade, de ser humano. Então, assim, ser humano é um ser espiritual também. E para ficar muito claro aqui, não tem relação com religião, porque tem pessoas que têm religião e não são espirituais, e tem pessoas altamente espiritualizadas e que não têm religião. O que define por espiritualidade? É aquela dimensão onde você se conecta com as questões mais essenciais da espécie humana, que é a empatia, a solidariedade, a compaixão, a alegria, o amor, e é no local onde nós temos a capacidade de transcender. Nessa dimensão da espiritualidade é onde nós vencemos os maiores obstáculos da nossa vida. Não é no emocional, não é no intelectual, não é no físico. Quando a gente se vê numa situação muito difícil, de perda, de doença, né, aquelas coisas que comovem a gente vai se tornar naquele momento muito vulnerável e vai sair, se você cuidar da sua vulnerabilidade, se você se conectar, muito mais fortalecido. Então, assim... Renato, achei uma pergunta aqui que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, eu acho extremamente importante, porque é uma realidade de muitos, né? Tá aqui, ó, boa noite. E tem umas palavras interessantes para a gente falar, quando você é obrigado a cuidar do outro, mesmo não estando bem consigo mesmo, qual a mágica para não surtar? Tem uma pegadinha nesse obrigado aqui, né? É importante a gente falar a diferença entre obrigação e vontade, né? E querer. Tá, Dani, né? Muito obrigado. E aí eu vou trazer Viktor Frankl, que foi trazido na outra palestra. Né? Maravilhoso, né? É um terapeuta maravilhoso. Viktor Frankl diz o seguinte, quando nós não temos capacidade de mudar uma situação externa, que eu acho que é o caso que você está colocando, né? Você vai precisar se mudar. Você é que vai precisar mudar muito a forma de lidar com esta outra pessoa que não está querendo ser cuidada. E eu vou explicar por quê, Dani. Provavelmente a pessoa tem lá um temperamento difícil, né? Você está cuidando, a pessoa pode estar reclamando, pode estar praguejando, sendo agressiva, ela não quer. Mas alguma coisa, talvez, você possa ajudá-la.
Só que como você também talvez repita o mesmo tipo de comportamento seu, você não consegue perceber, talvez. Então, o que Viktor Frankl fala, que eu estou de acordo, quando uma situação você não consegue mudá-la de jeito nenhum, você tem que mudar a si mesmo. É um grande e difícil exercício, eu reconheço. Mas nesse momento, é o que você pode fazer, é tentar olhar para essa pessoa que está na tua frente, procurar olhá-la com uma certa compaixão, com certo cuidado, e entender o seguinte, eu preciso mudar para eu poder cuidar de alguma forma dessa pessoa. E aí, uma história rápida, para completar essa tua resposta, Dani. James Leloup, que foi um grande psicólogo, terapeuta, ele uma vez foi fazer um trabalho voluntário em algum país da África, que as crianças estavam infectadas com ebola. E aí ele foi lá, ele queria ajudar a fazer trabalho voluntário, e as crianças estavam numa bolha. E ele falou, mas eu não posso entrar, eu quero tocar nas crianças, eu quero fazer um carinho, eu quero falar. Não, você não pode entrar. E aquilo deixou ele muito indignado. E aí ele parou, fez a meditação dele, e aí foi um negócio extraordinário. Ele falou o seguinte, a única coisa que eu percebi que eu podia fazer era ficar lá o dia inteiro, dias e semanas, olhando para aquelas crianças e sorrindo para elas. E mandando toda a minha compaixão através do meu olhar, do meu sorriso. Cara, quando eu falo isso, eu fico todo arrepiado até hoje, porque quando eu ouvi o James falando isso, James Leloup, eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Então, ele descobriu uma forma onde, aparentemente, não tinha nada que ele podia ajudar em cuidar daquelas crianças. Eu espero que eu tenha te ajudado, Dani, mas eu falo para você, é um exercício realmente muito difícil, mas o caminho para você ficar melhor é transformando a você mesmo. É perfeito. A gente se transformando, né, resolve o problema que ele não está bem com ele mesmo e o prepara para cuidar da pessoa a qual ele tem uma certa responsabilidade, é o que parece, né, dentro do ambiente dele, né? Então, pô, perfeito. Então tá aí a magia, Dani. Você não queria uma magia? Então a mágica tá aí, mas não é fácil, como o Renato falou. Não um mais, olha exercício. só, é um exercício. Exige vontade, exige esforço e existe uma grande vontade verdadeira tua de tentar mudar, porque mudar hábito de comportamento é um grande desafio, sim. Não é uma coisa fácil. Mas o que eu te falo é que é possível, porque nós temos essa nossa dimensão espiritual, que é o local da transcendência, que nos ajuda a mudar. E uma dica que eu vou te dar, Dani, para ficar bem claro, olha a situação de cima. Olha você de cima cuidando dessa pessoa que talvez não queira ser cuidado, que talvez esteja agressiva. Olha de cima, pergunta de cima, o que eu faria se eu estivesse no lugar da Dani? É como se você estivesse conversando com você. Maravilhoso. Tá? Nato, aqui eu vou fazer um comentário. A Laís, que trabalha com a gente lá na Dorla, como auxiliar pessoas que precisam de ajuda nesse momento sem ter experiência na área da psicologia, né? A gente já falou em várias lives sobre esse assunto, o Renato já comentou aqui também algo muito importante, uma palavra maravilhosa, né, que tem a ver com nós, que é o poder da escuta, né, Renato? Então, aproveitando a pergunta da Laís, cara, eu acho que exatamente o que você falou, Guilherme, a gente está vivendo uma crise, antes já da pandemia, Laís, que a gente chama de escuta ativa. O que é a escuta ativa? É aquela escuta que você tem interesse realmente no problema do outro. Vocês já repararam que a gente escuta as pessoas, mas a gente finge que está escutando? A pessoa está falando, você está cheio de coisa para fazer porque você está ansioso, você está cheio de coisa, a pessoa está falando, e você está falando junto com ela. No final você fala assim, fica bem, que você vai ficar tranquila. Você não escutou nada que aquela pessoa falou. O pensamento estava onde, né? Então, a resposta para a tua pergunta, ela é simples e profunda, Laís. Procura escutar o outro com muita vontade apenas de entender o outro. Não tenta dar conselho, não tenta dar sugestão. E eu vou explicar por quê. Quando você escuta uma pessoa de verdade, com interesse pelo outro,
a própria pessoa, em algum momento, vai dizer, caramba, que legal isso que você me falou. Aí você vai pensar, mas eu não falei nada. Não, mas eu entendi o que você falou. Você sabe o que acontece nesse momento? Aí é um momento de mágica, Laís. Quando a pessoa fala e está vendo alguém interessado nela, ela, naquele momento, ela vai se sentir profundamente abraçada. Acolhida, né? É uma palavra Acolhida. maravilhosa também. Acolhida. É só isso que a pessoa precisa. Você não precisa ser psicóloga, você precisa ser uma coisa que nós estamos perdendo. Nós precisamos ser humanos. Nós precisamos saber que o outro que está ali na nossa frente é uma pessoa, é um sujeito que tem uma história de vida difícil, como todos nós, está com algum problema, e a única coisa que ele precisa é ser escutado. Então, assim, essa pergunta, Alex, que você está fazendo, ajuda a esclarecer para todo mundo. O que a gente pode fazer nesse momento é somente escutar. Evita de dar conselho. Nós não sabemos dar conselho, porque o conselho, quando a gente dá, é um conselho quase para a gente. O outro só quer escuta, só quer ser acolhido, só quer ser abraçado. Tá? Essa pergunta foi muito importante. Legal, né? Renato, a gente está chegando no final, mas está tanta gente participando, nossa audiência está tão alta. Você se importa que a gente fica mais um pouquinho aqui, tirando dúvidas e dissertando sobre o tema? Maravilhoso, maravilhoso. Tem alguma pergunta? Eu posso seguir alguma coisa? Olha, tem uma pergunta aqui que é desafiadora. Acho que você vai adorar responder. Vou puxá-la para cá, do Ângelo Macedo. Uma empresa pode estar deprimida, Renato? Ângelo, grande parceiro. Uma empresa pode, sim, estar deprimida. Dentro da nossa visão, Ângelo, muito obrigado por estar aqui, tá? De verdade, do coração. Uma empresa deprimida, a gente costuma ver dentro da abordagem transdisciplinar, que é o que a gente usa, é um organismo vivo. Então, quando é que uma empresa está deprimida? Ela está deprimida quando ela perde energia com muitas coisas que não são necessárias nem produtivas. Uma empresa está deprimida quando ela não tem ânimos, que é a energia vital. Uma empresa está deprimida quando se fala e não se resolve nada. Uma empresa está deprimida quando a liderança não consegue se comunicar com a sua equipe. Uma empresa está deprimida quando ela não tem vontade de sair da cama, quando a única coisa que ela quer é ganhar dinheiro. E se uma empresa só quer ganhar dinheiro, ela vai ficar deprimida, porque está faltando um propósito, porque está faltando um significado para aquilo tudo naquela empresa acontecer. Então, Ângelo, essa pergunta tua é um grau de profundidade muito grande, e eu te agradeço muito. Não sei se te respondia, mas sim, uma empresa pode estar deprimida. Como uma empresa pode estar muito ansiosa. Agora, quem está deprimido, é só para ficar claro, Ângelo, não é a empresa, são as pessoas. Uma empresa é algo abstrato. Se você fala assim, o que é uma empresa? Uma empresa é um local, é um CNPJ, é um grupo de pessoas, vende um serviço. Mas se falar assim, quem é o Ângelo? O Ângelo eu sei quem é. Mas uma empresa pode não ser nada. Então, quem fica deprimido são as pessoas que estão na empresa. E se as pessoas que estão na empresa, liderança, alta liderança, a empresa vai ficar deprimida. Porque as pessoas estão deprimidas. E a empresa tem que se cuidar. Recebemos aqui até um ufa, a nossa não está. Então, na DOR, as pessoas entendem que a empresa está aí motivada, né, eufórica em poder voltar a atender os clientes da melhor forma possível. Né? Tem muitos elogios aqui, Renato. A Cláudia dando um excelente elogio para você. Né? Tem alguns fãs aqui hoje, né, Renato? Olha que legal. Muita gente interessante aqui Legal. falando. Né? Bom, muita gente bacana. É um prazer estar com vocês. Um prazer enorme. Hoje realmente está demais aqui a nossa participação. Vou trazer aqui um comentário da Casoê, que é a nossa diretora da DOR lá de Minas Gerais. Né? Você falou da história das bolhas, né? E ela fez um comentário. Na maioria das vezes, as pessoas das quais cuidamos estão em suas bolhas.
Importante conscientizar que não vamos poder entrar na bolha dela, mas que também não Isso. precisamos entrar numa outra bolha. É isso. Ou seja, assim, Pierre Weil, que foi um grande psicólogo já falecido, né? Ele falava o seguinte: podemos ser muros ou ponte. Então, assim, eu sempre sugiro que cada um de nós, cara, independente da profissão, que nós sejamos pontes para os outros crescerem. Toda relação, e aí estamos falando da pessoal e da profissional, vai estimular o outro a crescer ou não. Depende da tua postura, depende da tua escuta. Então, quando você usa a tua habilidade de escutar, de ser humano, para cuidar do outro, o outro vai crescer. Renato, se o outro estiver numa bolha, respeita, deixa ele nessa bolha. Talvez um dia essa bolha vai furar, talvez não. Muitas pessoas só descobrem essa bolha, infelizmente, no momento da morte. Que a pessoa fala, caramba, me arrependi de não ter feito isso. Menos mal, ela ainda se arrependeu em vida, mas é melhor a gente poder cuidar de nós agora, porque tem uma coisa muito interessante, que quando a gente é vulnerável, a gente se expõe ao fracasso, e a gente tem muito medo do fracasso. A gente aprendeu a ter medo do fracasso, como se o fracasso fosse uma coisa ruim. O fracasso não tem nada de ruim. O fracasso, ele é simplesmente para quem tenta. Quem não tenta não vai fracassar. Então, assim, a vulnerabilidade é eu estar exposto ao fracasso e fracassar. Eu, quando venho aqui fazer essa live com vocês, né, eu preciso correr o risco de me jogarem pedras no que eu estou falando. Faz parte. E eu vou ter que lidar com essa vulnerabilidade, com essas críticas. A outra opção é eu ficar escondido e nunca aparecer. Então, eu vou levando uma vida normal, mas tediosa. Então, assim, a vulnerabilidade é um fator fundamental para o nosso crescimento. Exato. Como disse a Silvia aqui, perceber nossas fraquezas é um ato de coragem. Eu achei, vou complementar um pouco em cima da sua fala, acho que é perfeito, né? Só fracassa quem tenta, né? E o fracasso é uma excelente hora da gente olhar um pouco para trás, se reinventar, né, com os aprendizados que o fracasso nos trouxe e fazer diferente na próxima, né? Ou senão a gente vive essa vida de tédio, né? Aquele isso. normal chato, né? Sem emoção, né? Cinza. Né? A Silvia é uma querida amiga, e uma coisa só que eu queria corrigir a Silvia: a vulnerabilidade não é fraqueza. A gente associar a vulnerabilidade à fraqueza não tá adequado. Eu associo vulnerabilidade à coragem. Eu preciso ter muita coragem, Silvia, para poder assumir as minhas vulnerabilidades. Então, assim, não vamos associar a vulnerabilidade à fraqueza. Sabe por quê? Porque senão a gente vai dizer assim, eu estou tão fraco. Não. Se você está sentindo medo de morrer, está sentindo medo de não ter dinheiro, você está num vazio existencial, e você se conecta a isso, eu vou tirar o chapéu para você e vou dizer, cara, você está sendo muito corajoso ou muito corajosa. Então, não vamos associar vulnerabilidade à fraqueza, e sim à coragem. Renato, a gente está aqui já quase uma hora. Eu vou trazer uma última pergunta que eu acho que você vai gostar também de responder, né, para que a gente possa finalizar, para que faça as últimas palavras. Depois eu gostaria também de dar umas últimas palavras aqui, mas olha só a pergunta da Daniele, né? Como os líderes podem lidar com vulnerabilidade se eles mesmos são cobrados e não se dão o direito de expor fraquezas? Acho que traz uma questão interessante, né? Daquele, você falou do muro, né? Dos muros que às vezes os líderes constroem em sua volta, né? Às vezes não é bem um muro, não é bem uma bolha, né? É uma forma diferente. Queria que você explicasse um pouquinho, você que lida muito com lideranças e tal, como é que isso funciona? Tá. Daniele, cara, essa pergunta é show de bola. Eu estava falando mais cedo que eu tive hoje com um grupo de empresários que eu faço parte, e eles estavam falando, né? Um autoempresário, um CEO, estava falando do diretorzão dele.
E ele estava falando que até antes da pandemia, o chefe dele tinha muita certeza, era muito altivo, era muito impositivo, né? E ele já percebeu que o presidente está começando a mudar, porque ele fala muitas respostas, não sei como é que vai ser, não sei como é que vai ser, não sei como é que vai ser. A gente foi criado num ambiente de certezas, de falsas certezas, porque nós nunca tivemos certeza de nada. Então, assim, o que vai acontecer a partir desse momento? É o que a gente espera que aconteça. A vulnerabilidade, a partir de agora, ela vai ficar muito mais em voga. Então, quando o teu chefe, o teu líder te chama e está te cobrando algo muito firme, procura falar para ele verdadeiramente o que você está pensando. Aí você vai dizer, mas você não conhece o meu chefe. É isso que você está pensando, né? Você não conhece o meu chefe. Mas começa agora a falar, porque o seu chefe e o chefe de todos nós aqui que temos chefes, os líderes, eles estão passando por um grande processo de vulnerabilidade. Eles estão com muito medo, eles estão com muitas incertezas. Então, no âmbito corporativo, onde eu já estou há 28 anos, eu já percebo, já vinha percebendo uma mudança de um tempo para trás, e cada vez mais os líderes vão precisar conversar sobre a vulnerabilidade dos seus liderados por um único motivo, para que a produtividade seja aumentada e mantida, e que o ambiente fique muito bom. Porque para o empresário, o ambiente tem que estar bom, mais ou menos, mas a produtividade tem que acontecer. Então, para acontecer a produtividade, as pessoas vão ter que expor ou conversar sobre as suas vulnerabilidades. A partir Renato, olha, queria finalizar aqui com um agradecimento aqui do Carlinhos, né, do Beto para alguns, Carlinhos para outros, que é um dos diretores, né, aqui agradecendo o seu tempo, agradecendo a sua disponibilidade de compartilhar todo o seu conhecimento. Estamos recebendo vários elogios, então agradeço também em meu nome, em nome de todos os diretores da DOR, a sua presença, foi riquíssimo, tá? Foi uma aula onde todos nós aprendemos, né? Quem sabe aí não teremos outras oportunidades, acho que é super válido. O tempo vai passando, tem quase uma hora, e a gente fica aqui achando que ainda tem mais 3, 4 horas para falar, né? Então, queria que você tivesse aí as suas últimas palavras, por favor, e muito obrigado de coração de toda a equipe da DOR, tá? Tá, primeiro assim, eu que agradeço muito a você, ao Carlos, ao Luiz, estou muito feliz de estar aqui na DOR, falando sobre essa questão da saúde mental, que vai ser algo que realmente vamos ter sequelas, vamos ter que cuidar muito disso. Eu tenho um canal no YouTube, que é Renato Spomberg, ou no Instagram, mas eu tenho palestras, quem quiser me seguir, Renato Spomberg, é só entrar lá e se cadastrar. Eu estou sempre jogando palestras lá, tá? Eu quero agradecer a cada um de vocês que veio aqui, e eu queria perguntar, Guilherme, se eu posso terminar fazendo a última pausa. Podemos fazer a pausa e fazer uma respiração? Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou falar umas palavras aqui, agradecer ao Bruno, e o nosso CEO também entrou aqui agradecendo você, te mandando um abraço, tá? O Bruno Iannuzzi. A gente tem falado muito sobre a importância de viver o hoje, né? De conter as ansiedades causadas pela incerteza e pela imprevisibilidade do amanhã. E a gente recebe aquelas coisinhas no WhatsApp, tá? De autor desconhecido, mas eu recebi uma outro dia que eu achei muito pertinente e acho que vale a pena, né, a gente trazer aqui para o dia de hoje. Né? Parece que é um poema encontrado na parede de um dos quartos das crianças judias do campo de extermínio, né, durante o nazismo, e ele fala o seguinte, pensando em todo aquele contexto de terror daquela época, né, amanhã eu fico triste, amanhã, hoje não, hoje eu fico alegre, todos os dias, por mais amargos que sejam, eu digo, amanhã eu fico triste, hoje não. Né? Então, acho que é uma mensagem extremamente importante das pessoas entenderem de viver o hoje. Né? Amanhã a gente fica triste, hoje não. Maravilha, lindo isso, muito bacana. Eu achei maravilhoso, eu guardei aqui, estava até lendo aqui no cantinho, para poder falar sobre essa questão de viver o hoje, né? Que contém, né, reduz muito essa questão do medo, da insegurança, que gera essa ansiedade, todas as consequências que a gente já trabalhou aqui. Então, por favor, vamos finalizar. Eu agradeço ao Bruno estar aqui, agradeço ao Bruno, obrigado pela tua participação. Eu vou pedir, então, só para a gente encerrar, depois encerra direto, para a gente fechar os olhos um pouquinho, por favor. Eu vou tocar o sininho aqui.
Então, ó, falando em sininho, Renato, vamos esperar um pouquinho. Ó. Ative o canal, né? Aqui, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, sigam a Dor também aqui em todos os canais que nós temos, tem vários conteúdos interessantes. Sigam o Renato, que bota um monte, bota as palestras que ele fala, as palavras que ele sempre está dizendo, ele grava e coloca no YouTube. Vale a pena também ativar o sininho lá para você ficar sempre ciente das novidades. E, por favor, como o Renato pediu, fechem os olhos e respirem. Renato, é contigo. Obrigado. Vou pedir para a gente fechar os olhos um pouquinho, dar uma alinhada na coluna, por favor, uma posição bem confortável. Vamos só respirar. Inspirando e expirando bem tranquilamente. Procure respirar no seu ritmo. E muito importante, preste atenção à sua respiração. Observe o ar entrando e o ar saindo. Se o pensamento fugir, traga ele de volta para o seu corpo e para a sua respiração. E apenas traga a sua mente para o presente. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo nesse momento. Muito obrigado a todos vocês. A gente pode lentamente abrir os olhos. Guilherme, muito obrigado. Obrigado Eu que agradeço, Renato. Muito obrigado a todos, mais uma vez, muito obrigado. Renato, eu vou te colocar no estúdio agora rapidinho. Tá bom? Um grande abraço. Se quiser, pode me aguardar e não precisa ir embora, não. Bom, gente, então, novamente, muito obrigado por mais uma live da Dor, tema saúde mental, super relevante, com a participação maravilhosa do Renato Spomberg. Sigam, tá? Quem sabe ele volta aqui para falar com a gente em outras oportunidades, né? O projeto está aí de forma contínua. Então, sempre lembrando, vamos ativar aqui o sininho no canal, vamos seguir a Dor no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, sempre com conteúdos atualizados. Mais uma vez, obrigado à presença de todos. Obrigado à própria Dor por nos dar esse privilégio de estar aqui falando para tanta gente. Obrigado às mídias digitais, obrigado à imprensa que tem nos valorizado muito nas mídias, não só a imprensa de seguros, mas também as imprensas, né, de forma mais amplas. E, mais uma vez, obrigado. Até semana que vem. Semana que vem teremos duas. Na quarta-feira, às 17h30, e na sexta-feira, também às 17h30. Obviamente, durante a semana, a gente vai comunicar a todos. Então, sigam o canal, ativem o sininho. Uma boa noite.